E também me pediram assim, para ainda não divulgar na época, né, porque não tinha saído ainda na própria CAPES, mas para uso da pesquisa eu poderia utilizar. Então, assim, aqui tem alguns momentos assim, que eu divido aqui, as informações que eu tenho aqui, vou passando algumas, que é com relação à introdução. Eu até perguntei para a menina que colocou para mim a projeção, qual seria o público, né? Porque, assim, aqui nesse primeiro momento tem um panorama de todas as obras do Milton, as obras mesmo dele, né? Então, se fosse um público mais voltado, talvez, à graduação, talvez valeria a pena falar um pouco mais aprofundadamente sobre essas obras, né? Mas não vou passando também, falo de uma ou outra, um pouco, e depois eu vou lá para os dados mesmo da pesquisa, né, com relação a esse panorama da Fortuna Crítica. E depois tem uma linha temporal dos trabalhos defendidos, né, os dados que eu possuo hoje, das teses e das dissertações. Também uma mensuração do quantitativo desses trabalhos monográficos por regiões e também por área de avaliação. Nós, do programa de pós-graduação, tanto aqui da UFAM, quanto da UEA, quanto da UFAC, que eu faço parte, nós somos avaliados pela área 41, né, que é de literatura, linguística e literatura. Então, é essa que eu centro, né, meu olhar para verificar essas questões. Uma outra questão aqui que eu também observo é com relação à distribuição das obras dentro de teses e dissertações, né? Então, a gente parte da hipótese, eu acho que todos os pesquisadores de Milton partem da hipótese, e ela se confirma, né, que a obra mais estudada do Milton é Dois Irmãos, devido à própria leitura, né, realizada, a própria verdade, né? Só que ela está quase, assim, ela é mais estudada, só que as outras obras também são bastante significativas, né, com relação aos estudos realizados. Também o conjunto de dissertações e teses. Essa é uma parte que eu gosto muito, que é uma das propostas que eu me fiz, né, quando eu elaborei o trabalho do pós-doutorado, que é o agrupamento das teses e dissertações em grupos temáticos. Isso aí é um agrupamento singular, subjetivo meu, com relação a essa compreensão desse conjunto das obras. Então, eu pensei, como é que eu vou conseguir compreender esse conjunto das obras para ver aquilo que é mais recorrente? Então, eu acabei agrupando em temáticas, tanto das dissertações quanto das teses. E a partir desse grupo, né, de temas, eu também já desenvolvi alguns estudos, alguns artigos dentro desse agrupamento. Eu acho que está ficando bem interessante dessa forma, que eu consigo visualizar também essas singularidades, né, da recepção da obra do adulto. E num último momento, que esse aqui eu vou deixá-lo bem redondo para o trabalho escrito, mas por enquanto eu tenho mais precisão assim, de algumas informações com os dados que eu tinha até 2019. Eu já tenho computado, só que eu não tenho ainda aqui os números bem exatos para passar para vocês, que é justamente a questão dos sujeitos pesquisadores. Quem são esses sujeitos pesquisadores? Eu tenho todos eles informados, porém não assim com aquilo que eu quero verificar, que é, por exemplo, quem estudou, fez a sua dissertação, a sua tese sobre a obra do Milton. Então, eu tenho 10, eu acho, são 10 pesquisadores hoje, meus dados. E quem também orientou teses e dissertações, quem foi os orientadores. Eu também tenho uma outra tabela os orientadores, né? Quantas vezes orientaram trabalho sobre o autor e das instituições também. Então, aqui eu tenho como sujeitos pesquisadores e sujeitos orientadores. Então, eu coloquei aqui para mim que está em construção. Neste próximo slide, então, aqui a gente tem uma imagem do Milton jovem. Então, quando ele sai aqui de Manaus e vai para Brasília para estudar no colégio de aplicação, lá na UNB. E
para quem leu os 2 últimos romances, né, consegue fazer uma relação bem interessante, né, aquele momento histórico de 68 e é o momento também que ele chega, né, em Brasília. E depois também a gente tem a mudança dele, né, para São Paulo para estudar arquitetura e urbanismo em 1970. E durante o curso, né, para quem também escuta ele e vê as entrevistas, ele acabava atravessando a rua para assistir aos cursos, né, de literatura. E aí vem a paixão dele também, né? Então é uma relação bem interessante a arquitetura com a questão da literatura. A gente vê isso muito presente também nos romances, né? E ele mesmo sempre nos expõe, né? Que nem ele já tem um livro chamado Arquiteto da Memória. Eu acho que é bem característico mesmo, né? Essa denominação. E o tema mais recorrente é a questão da memória, né? E também ele arquiteta toda a estrutura, né, dos romances antes de escrevê-los. E também, depois, na década de 80, a gente sabe que ele, quando termina o seu curso, ele vai para a Europa, ele fica bom tempo lá até 84, começa um doutorado na Sorbonne e depois volta aqui para o local onde nós estamos, né, para a UFAM, e fica aqui até 89, lecionando no curso de literatura francesa. E depois ele fica lá e se aventura mesmo com bastante êxito, né, enquanto romancista. E vive até hoje em São Paulo. A produção do Milton, então, a gente tem no total 11 obras, né, compiladas aqui. Aqui a gente tem primeiro a questão dos próprios prêmios, né, da carreira, que eu não vou elucidá-los aqui todos agora, porque virou tempo da gente. E as obras agora em ordem cronológica. Então a gente tem essas 11 produções. A primeira e a quinta são menos conhecidas, né? Essa primeira, Amazonas, Palavras e Imagens de um Rio entre Ruínas, e a quinta, Crônicas de Duas Cidades, eram 2 livros, acho que estão esgotados. Eu consegui eles, era o pessoal do nosso querido Joaquim, que faleceu no final do ano passado. Ele me vendeu o dele mesmo, até assim, que ele tinha conseguido, e eu disse, não se preocupe, professora, eu consigo outro. Isso foi em outubro, né? E a gente tinha um monte de planos, né, com o Joaquim, né? Só que ele era uma pessoa muito querida por todos, né? E ele sempre recebia o Milton quando tinha qualquer lançamento, qualquer coisa aqui em Manaus. E o outro, Crônicas de Duas Cidades, também não é um livro muito fácil, né? Foi ele que conseguiu para mim. E esses 2 livros não tem nenhum estudo crítico de teses e dissertações, né? Pode ter artigos, pode ter livros, capítulos, mas não tem nenhuma tese de dissertação sobre essas obras. Até havia um projeto de uma reedição do Duas Cidades, né? Crônicas de Duas Cidades, que o próprio Bruno me falou que seria feita uma reedição deste livro, só que eu ainda não tive conhecimento se saiu ou não. O do livro de poesias é um livro que também a gente vê com as entrevistas, né, quando ele menciona, quando alguém pergunta sobre, ele também não fala muito, né? A gente imagina, né, 79, a publicação, então ele até brinca, né, que é meio que uma frustração ele não ter sido poeta, né? Só que a gente tem o primeiro romance dele, Relato, é quase uma poesia, né, em prosa. Então, e também numa dessas entrevistas eu recupero lá uma passagem que ele fala que talvez dê para salvar um poema ou outro. Ele é bastante também. Tem poemas bons lá, não são assim também, né, como a gente escreve. E os demais, exceto os 7 crônicas também, que está em 11ª, que é só foi durante a pandemia que foi lançado, que são justamente 7 crônicas retiradas, né, do Solitário à Espreita. Isso aí foi participação, né, de uma editora lá acho que foi de São Paulo, e foi mais uma ajuda com uma ONG, né,
para causas indígenas aqui, muitos aqui do próprio Amazonas, mesmo durante a pandemia. Então foi para este fim, né, que foi publicado este livro. E os demais todos, inclusive o Pontos de Fuga, que é o último romance publicado em 2019, a minha orientanda, que ela defendeu em junho, ela trabalhou uma relação comparada com A Noite da Espera. Então também já tem uma dissertação sobre esse assunto, deve ter outras, que eu ainda não tive acesso, não fiz uma busca bem detalhada. Então assim a gente vê que todas as outras obras já têm trabalhos realizados sobre. Aí estão as obras todas. Aí são as últimas, então aqui a gente tem o conjunto de todas as obras. E assim eu tenho um pouco a falar de cada uma das obras. Eu acho que eu vou me ater somente ao relato, que é a primeira delas, né? Vou fazer um pequeno comentário. Neste romance de estreia, ele vai dedicar uma atenção mais voltada, né, ao núcleo familiar, sobretudo um ambiente onde se centram as primeiras memórias, né, que é a casa da infância. Então, como sintetiza ali Dulce Júnior, trata-se de um relato de uma volta à casa desfeita, e a partir da reconstrução do espaço da ação, esquecido tanto e presente no tempo, que a narradora arquiteta o romance. Então, a memória, que depois a gente verá, né, por esse agrupamento temático, é um dos temas que consagrou o escritor e é um dos temas também mais recorrentes, não só. A gente verá que tem outras temáticas também, mas é um dos temas bastante recorrentes da produção do escritor. Como tudo na literatura, né, como o próprio Ratum pondera, a memória tem relação com o tempo, na medida em que ela pode ser usada como um vetor de imaginação. Todavia, trata-se, muitas vezes, de uma memória esquecida, fundamental para abrir caminho para a invenção. Eu acho que é muito interessante essa observação dele, sobretudo com a relação que a gente costuma fazer de vida e obra. E pensando em Milton, né, nas obras dele, a gente vê muitos diálogos, né, com a própria vida. Só que, se nós pensarmos numa memória nossa também, quando a gente estende ela no tempo, ela acaba também sendo refeita, né? A gente acaba pegando alguns momentos e vai recriando esses momentos, né, que estão lá num outro tempo. Com a ficção também acontece isso de uma forma muito mais patente, né? Pega-se um momento pontual acerca de um fato, digamos, como esses dois últimos romances, o período histórico, né, ditatorial, e se trabalha em cima disso, né, numa distância temporal. Porque quando você está muito imerso naquele momento, né, você não consegue processar bem também, né, sobretudo os momentos históricos. A gente precisa de um tempo, né, como ele fala, para decantar, né, essa memória. Aqui, quando eu trouxe, eu tenho outras informações sobre cada uma das obras que eu vou pular. Neste catálogo aqui da produção, né, antes de trazê-la, eu faço uma pequena ponderação, né? Nós estamos num local que é a universidade, e na universidade a gente gera conhecimentos. E eu coloquei a universidade, a pesquisa e a literatura, né? Que é o que eu me identifico dentro da universidade, embora a Vitória leu, né? Eu sou mestre em linguística aplicada e doutora em linguística, só que eu sempre trabalhei com texto literário, que é onde eu me encontro. E sempre mantém esse diálogo, né? A exemplo do Guedelha também, né? A gente tem essa parceria, a gente mantém esse diálogo com a literatura, né? Somos linguistas, mas com diálogo com a literatura. E assim, eu trago essa primeira observação, foi também durante uma fala do Milton, né? Em que foi em julho de 2020, em que ele fez, né, uma
uma observação, foi uma fala, né? Mas eu tenho aqui colocado entre aspas, né? A literatura tem horror a teses. Eu começando a fazer a pesquisa, o Milton fala isso, eu pensei, agora, né? E realmente, né? Porque para um escritor, né? Porque é cada coisa, né? Que as pessoas escrevem sobre a obra, né? Eu estou lá toda feliz escutando, né? E assim, fazendo toda a compilação. E agora, o que eu faço, né? Como é que eu vou manter o diálogo? Só que, claro, depois ele conversa, né? Ele refaz essa questão aí, né? Porque ele diz da importância nossa dentro da universidade. Nossa importância também enquanto pesquisadores, em levantar esses dados, porque senão a literatura também ela não se ressignifica, né? É um dos lugares em que ela tem um lugar de destaque, e porque a gente vai gerando novos conhecimentos, né? Vai trabalhando, e então ele diz que sim, que ele é importante, a universidade ela é importante sim. E eu sempre gosto de pensar naquela ideia trazida pelo Antônio Cândido com relação ao direito à literatura, em que ele vai dizer se a literatura foi extinta, né? Acaba a nossa humanidade. Eu acho que a gente tem um papel muito importante, né? E em todos os momentos da história, né? Não só em momentos mais cruciais, mas assim, porque a nossa capacidade de criar, de imaginar, imagina como é que ficaria, né? Nós só vivermos a dura realidade, né? Sem essa capacidade imaginativa. Eu vou passando um pouquinho, porque já me avisaram que eu tenho 15 minutos, eu estou em 20% da minha fala, mas tudo bem. Mal de professor, né? A gente gosta de falar. Então, do catálogo. Com relação a esse catálogo, pode passar no próximo, eu acabei, assim, eu tenho esses dados bem completos, eu tinha sobre todas as variáveis de 2000 e até, deixa eu ver, comecei a fazer a pesquisa em junho de 2019 até junho de 2020. E agora eu fui novamente para essa fala de hoje, eu peguei os dados da CAPES, das dissertações e teses, só de 2020, 21, 22 e 23. Então já tem muito trabalho feito só nesse curto espaço de tempo. E nesse meio tempo todo, eu oriento a cada semestre, assim, umas duas, três organizações científicas, compilando também esses dados para mim. E também para o pesquisador, né? Então também o aluno acabou publicando também textos, e agora no mestrado também eu tenho vários orientandos diretamente também que acabaram trabalhando com alguns desses elementos. Então, há muitos dados que eu possuo, guardados em vários arquivos, e só que daí eu acabo ainda restringindo somente a parte monográfica, que é a tese de dissertações, porque é muita coisa sendo produzida sobre as obras do autor. E eu acabei, então, nesses dados que eu trago, de uma projeção aí para vocês, que são as teses, né? As teses sobre a obra do Milton Atum defendidas por ano. Então, é isso que tem nesse primeiro. Então, a gente tem, tanto de 96 até 2020, são 62 teses defendidas no Brasil. E 7 no exterior. No exterior eu tenho mais dados já, mas não trouxe aqui para vocês. E também tem dissertações defendidas no exterior. E eu tenho enumerado aqui quais são, mas aqui eu trago somente as defendidas aqui no Brasil. Então são 62 teses. Só para vocês terem uma ideia, né, que foram as últimas que eu compilei só do banco da CAPES. De 2020 foram 5 teses novas. E 2021 2 e 2022 mais 2 teses. Então uma produção contínua, que nem eu consigo verificar aqui. A gente percebe que em 2003, com exceção, né, de 2017 e 2023, no mínimo uma tese foi defendida. Os anos mais significativos foram 2010, 2012, 2013, 2015, 2018 e 2020. Em que esteve 5
teses defendidas em cada um dos anos. E na última década, a gente tem uma média de 4 teses em que as obras do Milton foram temas de pesquisa. Com relação às dissertações, né, sobre a obra do Milton defendidas por ano, então a gente tem um total que eu tenho hoje nos meus dados, são 163 defendidas em programas de pós-graduação brasileiros, só as dissertações, sem contar as do exterior. E aqui a gente também tem o número de dissertações defendidas por ano, desde 1998, quando foi a primeira. No trabalho escrito também eu vou trazer quem foi essa primeira dissertação e qual foi o assunto. Mas aqui eu vou pulando, só vou mostrando os dados para vocês. Aqui a gente tem uma mensuração do quantitativo de teses e dissertações defendidas, né, por regiões. Aqui eu faço toda uma discussão da nossa área porque se a gente for acompanhar, eu fiquei na coordenação do mestrado em Letras e Artes durante 5 anos. Então, desde a criação, né, do mestrado, e a gente tinha assim, uma região com poucos programas de pós-graduação até os nossos, né, da UFAM de 2010, o nosso 2011. Então, a gente não havia, eu cheguei aqui em 2008, não havia programas de pós-graduação na região. Então, não tinha como ter muitas pesquisas também sobre a obra do Milton. Então, são todas essas ponderações que eu faço aqui. E até hoje nós só temos 2 teses defendidas aqui no Amazonas, e as 2 em Sociedade e Cultura, e as 2 do Vitor Leandro, quer dizer, uma tese do Vitor Leandro e uma outra tese que nós temos. Mas não tinha, a gente não tem ainda, né, programas de pós-graduação em nível de doutorado. Então não tem como ter teses defendidas na nossa área. A UFPA, que também o doutorado deles é relativamente recente, juntamente com a Universidade de Araguaína de Tocantins, e desde 2019, que comecei a fazer parte do programa também da UFAC, a gente tem doutorado na região norte. Então, somente 3 programas de pós-graduação na região norte. Então, esses dados aqui também não é só uma exposição de dizer que o Sudeste tem 48% hoje das teses defendidas. É metade do Brasil, né, onde estão as teses defendidas, mas não havia programas. Isso também é importante a gente trazer esses dados para mostrar que a região norte também precisa ter esses programas de pós-graduação específicos da nossa área, para que a gente também tenha uma representatividade. Se a gente for ver os dados das dissertações, a gente vai ver que o número já é bem outro, porque a gente já tem programas de pós-graduação. Então, há uma procura muito grande pelas obras, né, do Milton para serem investigadas em nível de mestrado. A UFPA, que tem mais tempo, desde 2010, ela tem o doutorado, ela já tem 5 teses realizadas na UFPA. Então, havia 2, daí nesses últimos 4 anos que eu levantei os dados, mais 3. Então, totalizamos já 5 teses. E tem um outro slide que eu tenho aqui por regiões. Agora, as defesas de dissertações por regiões. Então, aqui eu tenho, não vou falar todas, mas eu tenho aqui discriminado universidade por universidade. Quantas dissertações foram realizadas em cada uma das instituições. Então, na região Sudeste, a gente tem 21 dissertações, quer dizer, na região Sudeste não, na região Sudeste a gente tem bem mais. Na região Sudeste, nós temos 56 dissertações distribuídas, né, 31 concentradas só no estado de São Paulo, 16 no estado de Minas, 8 no estado do Rio de Janeiro e 1 no Espírito Santo. E da região Sul, a gente também tem dissertações 21 na região Nordeste, no Sul também 21 dissertações. Ele também tem distribuído aqui nos estados, né? Eu faço todo esse demonstrativo. Na região Centro-Oeste, a gente também tem na UNB, na Federal de Goiás, na Unemate, que agora a gente tem 3 dissertações defendidas, na Federal de Grande Dourados, também uma.
E no Nordeste também a gente tem várias instituições já também com dissertações defendidas. Ele também tem um número. Obrigada. E na região Norte, que acho que está no Norte, Então aqui, dissertações que nós temos hoje, nós temos na UFAM 12 dissertações já defendidas sobre o Milton Ratum. A UNIR também tem bastante dissertações, né, realizadas. A gente tem 7, mas agora com os novos dados que eu tenho, mais 7, 14 também. 14 na UNIR, 14 na UEA, na UFAM. Na UEA a gente tem 4 com 3, a gente tem 7 dissertações. Na UFPA também nós temos um número bem significativo, de 7 mais 2, 9 dissertações. Com relação às teses na região sul, a gente tem um número bastante equilibrado, né, pelos 3 estados. A gente tem 4 no Rio Grande do Sul, 3 em Santa Catarina e 3 no Paraná. E na região Nordeste, a gente tem teses realizadas na UFPB, são 3 teses, na UFAL 2, na Bahia, na Federal da Bahia 1, na Federal do Rio Grande do Norte mais 1, né? E agora apareceu uma nova, nos meus dados, na Estadual da Paraíba. Também a gente tem teses defendidas na região Centro-Oeste, um número bastante significativo na UNB, no total 6 teses já realizadas. Também na região Norte, que nem eu disse para vocês, a gente tem só 2 teses aqui na UFAM, mas nenhuma na nossa área, 41 de avaliação. Acho que as 2 são de Sociedade e Cultura. E também tem dissertações aqui da UFAM, na Sociologia também tem, de outros programas que não nós. E com relação à distribuição nas obras, né? Então eu trouxe. Aí é um outro dado que eu tenho é com relação ao número de trabalhos realizados em cada obra, né? Então a gente tem 33 de relato Cidade Oriente, 33 teses, 48 dissertações e tem um total lá. Isso tem com relação a todas as obras. Por exemplo, Dois Irmãos, 115 obras, quer dizer, 115 trabalhos já feitos com teses e dissertações sobre a obra. E em segundo lugar, relato no Cidade Oriente com 81 trabalhos e, inclusive, A Noite da Espera, que já tem 9 dissertações. Então, um trabalho bem recente, de 2017, já temos 9 dissertações. Na época que eu orientei o Davi, eu até comentei com ele sobre o Solitário de Estreita, né, que havia bem poucas pesquisas, né, hoje a gente já tem uma tese e tem 6 dissertações sobre um livro de crônicas. Então, nem sempre, né, os pesquisadores se interessam por esses gêneros que estão mais à margem, né, e não com relação a romance, né, que é mais previsível que tenha pesquisas. O dos trabalhados, pesquisados, né, que tem mais tempo de publicação, o que menos trabalhos nós temos é o livro de contos, né, Cidade Ilhada. Não tem nenhuma tese, tem só 6 dissertações. Neste outro dado, eu tenho aqui com relação a um outro dado, que é o ano, Constituição e se são teses ou dissertações. Daí o T identifica a tese e o D identifica a dissertação. Eu também tenho aqui mais uma outra. Eu também discuto esses dados todos. E no próximo slide, a gente vai ter com relação a Dois Irmãos. Eu faço isso com todas as obras. Relato Cidade Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte, com Órfãos, com A Cidade Ilhada, com Solitária Espreita, A Noite da Espera e Pontos de Fuga. Então, está tudo discriminado, quais foram as instituições, quais foram os anos e quantos trabalhos realizados. E também a gente tem um trabalho bem interessante, né, que não é de nenhuma obra específica, mas é de um texto que o Milton tem no suplemento, né, na Folha de São Paulo. É uma tese bem interessante sobre este material. E uma dissertação também que eu coloquei aqui ao final,
que eu acho que é uma das dissertações que eu acho mais... Tem muitas interessantes, mas essa é muito, muito interessante mesmo, em que o autor é feito em sociologia, não é nem nossa área, em São Paulo. Obrigada. São 354 autores que ele coloca em diálogo e com destaque principal para o Milton, para verificar justamente a questão do papel, né, do intelectual, do escritor, da questão do mercado. Agora, nesse último momento que eu tenho 5 minutos, eu só vou fazer um panorama bem geral sobre esse agrupamento que eu faço das teses e das dissertações. Então, que nem eu disse para vocês, eu dividi em 2 grandes grupos, também uma questão metodológica minha. Eu dividi num grupo que eu chamo de Milton Ratum, em que há estudos realizados só sobre a obra dele, e um outro grupo que eu chamo de Diálogo, em que as obras são postas em comparação, né, com outros autores. Então, essa foi uma das metodologias que eu adotei, o primeiro momento de agrupamento. Então, dentro desse agrupamento, eu acabei encontrando e agrupando também dentro desses eixos temáticos, né? No que eu chamo eixo Ratum, eu dividi em 6 grupos temáticos. Está aí, nessa projeção, em 6 grupos temáticos. Então, eu coloquei o primeiro grupo como tradução. Então, são trabalhos exclusivos sobre tradução, que tem 4 trabalhos realizados. Isso são as teses, somente as teses. 4 teses sobre trabalhos sobre relações familiares, também nesse grupo. E depois, sobre narradores e memória, eu agrupo 9 teses. Tem um que eu coloco como vária, né, porque são assuntos bem diversos. Tem 6 pesquisas. Uma eu coloquei por enquanto como imigrantes, talvez eu coloque como vária também, mas eu deixei separado a questão dos imigrantes porque nas teses em que há o diálogo com outras obras, aparece muito frequente esse tema do migrante. E aqui houve uma pesquisa realizada somente com 2 obras do Milton, que é Relato e 2 Irmãos, em que a temática era sobre a questão dos imigrantes. Também uma pesquisa sobre história e literatura. E tem 2 que antes, né, de 2010, eu acho, que não tinha obrigatoriedade, né, de divulgar o trabalho para a plataforma da CAPES. Então, a gente não tem acesso, muitas vezes, ao trabalho completo, exceto se você entra em contato e consegue. Eu consegui alguns, mas esses 2 eu não obtive informação além do título. Então, eu não tenho como precisar exatamente sobre o que ela vai tematizar. Uma delas é o Romance dos Irmãos, no ensino médio, no vestibular, uma discussão teórica metodológica, que foi feita em 2008, na UFPB, e uma outra que eu também que eu não tenho como precisar, que também, só pelo título, eu não consigo compreendê-la. Com relação às colocadas em diálogo, eu compilei 37 teses, e agrupei da seguinte forma: narrativas produzidas na e sobre a Amazônia. Então, é um outro tema bastante frequente quando são obras postas em diálogo. São 10 teses que eu compilei. Relações familiares também tem 6 pesquisas, memória e narradores mais 6. Imigrantes, estrangeiros, exílio ou mobilidades culturais, 8 trabalhos. E uma temática que eu chamo como propostas e reconfigurações contemporâneas da literatura, tem 6 pesquisas. E 2 também sem acesso. Um estudo comparado, que foi feito pela UF, e outro pela Federal do Paraná. Então, desses dados, aqui eu tenho algumas conclusões que eu chego sobre essa relação aí posta, né, em diálogo. A obra que é posta em diálogo mais vezes é a Lavoura Arcaica, né, do Rador Nassar, com 7 teses. Márcio Souza é colocado em diálogo em 5 teses. Dalcídio Juradir do Paraná em 4, do Pará, desculpem, em 4 teses.
E Alberto Rangel, Bernardo Carvalho são autores que figuram também com obras distintas em 2 teses cada um. E as pesquisas produzidas na e sobre a Amazônia, elas são exclusivas da região quando postas em diálogo, e dos imigrantes, com exceção de uma, né, ela acaba também prevalecendo, né, quando posta em diálogo. E eu vou finalizar já, que o meu tempo está acabando. Eu vou só lá para os dados finais, mas assim, como vai ser publicado, eu vou fornecer muitos desses dados aqui no meu texto escrito. E daí, só com relação aos sujeitos pesquisadores, então, assim, eu acabei verificando até o momento 10 pesquisadores, né, que realizaram tanto pesquisa de nível mestrado, doutorado sobre a obra. Isso também é um dado bem significativo, né, e de instituições diferentes. E tem um outro dado também, que é bem interessante, que eu vou trabalhar ele de uma forma mais cautelosa também, de pesquisadores que hoje são orientadores. Então, tem um outro dado que eu possuo aqui, já de professores que hoje estão em instituições, e muitas dissertações, teses que estão sendo defendidas nesses programas de pós-graduação são também de pesquisadores que fizeram pesquisas sobre a obra. Então, é um diálogo bem interessante, né? Então, pesquisadores e agora orientadores de pesquisa acerca da fotona crítica. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, e eu sei que é um assunto bastante amplo, então aqui fiz um recorte para também não esgotar muito o meu tempo. Obrigada. Obrigada, professora. Não abriremos para perguntas por causa do tempo. Agradeço pela sua participação, pelo aceite do convite, pela palestra, e aproveito para lhe entregar um certificado e uma lembrança. Agora, é que se